Hey! Hi, come in. The Invite, além de ser um dos filmes mais engraçados do ano, também se tornou um filme que causou um impacto em mim enorme. Então, vamos mostrar como é que The Invite nos conta uma história através de câmara, som e atuações geniais. The Invite está mesmo muito bom. Eu gostei mesmo muito, adorei imenso. Tudo neste filme está feito de uma maneira com atenção ao detalhe mesmo incrível. Eu quando vejo um filme que é protagonizado e dirigido pela mesma pessoa, eu fico a questionar um bocado porque, será que eles vão conseguir fazer bem a transição? Será que ele vai conseguir gerir isto bem? Mas Olivia Wilde conseguiu isso. Olivia Wilde está genial neste projeto. Ela e o Seth Rogen são evidentemente os destaques deste filme para mim, mas o trabalho da Olivia Wilde estende-se além da atuação, mas também tem aqui um papel muito forte de direção que eu acho que devia ser notado. E se calhar, uma possível Oscar nomination está a caminho. The Invite introduz-nos a um casal. Literalmente, o casamento deles está assessorado por uma linha que é a filha. Muitas vezes que a filha é literalmente a única razão pela qual eles ainda estão juntos. E isso mete-te a pensar um bocado. A filha é literalmente a única razão pela qual eles ainda estão juntos. E conseguimos notar esse pânico a partir das primeiras cenas. Vemos o Joe no seu ensaio de banda, simplesmente sozinho, no meio daquelas cadeiras todas. É um shot muito típico que já vimos muito e não é novo. Isto não é novo, mas é uma boa introdução. Vemos ali o estado de mente dele, que ele parece isolado, parece que está sozinho, parece que ninguém o compreende porque ele está infeliz pela sua vida, que vamos perceber mais para a frente porquê. Depois vemos a Angela, uma dona de casa que simplesmente está a enlouquecer, enclausurada pelas quatro paredes. Ela sai de casa, ela compra um tapete caro, ela compra imensos queijos, ela simplesmente está a tentar fazer alguma coisa da sua vida porque ela está tão infeliz e frustrada por ter abdicado do seu sonho de ser artista para ser dona de casa. Depois temos o encontro deles. O Joe chega à casa, está com imensas dores nas costas e simplesmente deita-se, enquanto a Angela está ali a preparar uma 3-course meal, porque aparentemente os seus vizinhos vêm lá jantar. Uma coisa totalmente nova ao Joe que não lhe tinha sido introduzida. Ou seja, estamos a receber esta informação, este choque inicial com a personagem do Joe. O Joe tenta lutar contra isso, ele teve um dia cansativo, ele deve usar aquela maldita bicicleta durante imenso tempo. E aí chega ao impasse, ele não gosta dos vizinhos. Ele acha o Rock estranho e sente-se intimidado pela Pinha. E simplesmente não gosta deles pelo barulho enorme que fazem quando estão a ter sexo. This shirt, it's nice. It looks really good on you. Well, you could tell me that once in a while. A meio desta discussão vemos que a Angela tem que trocar de camisa porque a dela está estragada nos sovacos. Então ela troca de camisa. Temos um comentário que é notável, que ele diz: esta camisa fica-te bem. E ela diz: tu poderias dizer isso de vez em quando. Isto mostrando outra vez que este casamento está muito mal. Nem sequer há elogios, nem sequer há estas palavras simpáticas, é simplesmente discussão e simplesmente estão juntos porque estão a viver juntos. E pronto, continuamos neste bate-boca, nesta discussão, até que chega então o Rock e a Pinha. Um filme que eu fiz uma comparação, não sei se faz algum sentido, eu fiz muito comparação a Parasitas, porque este casal literalmente são parasitas, são gente indesejada que vem trazer falsa sensação de conforto, vêm aqui não é enganá-las, mas estão ali a corrompê-las. A definição do Rock e da Pinha para o Joe e a Angela são os parasitas. E nós vemos isso pela constante divisão que há entre eles. O filme faz isso muito bem, de nos contar uma história a partir da cinematografia. Porque o trabalho de câmara fala muito sozinho. E isso é muito importante para mim num filme. E esse filme faz isso muito bem, que é, não temos um narrador, nunca há uma voz exterior a explicar o que é que está a acontecer. Câmara, a posição das pessoas, o som, diz tudo, conta muito. E acho que vai ser muito interessante quando este filme sair para o digital estudá-lo, porque é um filme que a atenção compensa e a rewatchability compensa. Para mim isto é um filme do David Fincher. São filmes que vão compensar a atenção e que vão compensar rever. Isto começa de uma maneira muito má. Não há vinho, eles não conseguem beber porque o John não comprou o vinho. Depois descobrimos que este jantar só tinha sido marcado de manhã e a Angela mentiu a dizer que já tinha sido marcado há 2 dias. E temos estas coisas que vão acrescentando pressão e tu ouves a score aumentar a intensidade. É uma score muito emblemática que vai ficar marcada e que conta uma história também, tu percebes, a tensão vai aumentando até que temos alguns momentos que essa score acalma-se. Por exemplo, quando o Rock e a Angela estão no quarto, vemos ali uma atração, vemos ali um desejo da Angela pelo Rock e o Rock pela Angela, e isso vai ser explicado mais para a frente. Eu acho isso muito interessante, temos aqui um foreshadow que se calhar eu não previa o que era, mas está aqui explícito. Tu agora olhas para o filme atrás e tu percebes, já há história aqui. E há história mesmo.
E depois chegamos ao clímax, que é eles serem confrontados pelo barulho que fazem pelo sexo. E descobrimos que eles estão a ter DD parties lá em cima. Just to be clear. You, her, and me. Yes. Me too. Yes, also you. Não são DD parties, mas são festas de sexo e eles querem simplesmente convidá-los para uma orgia. É isso. Tipo, isto tudo foi porque eles queriam convidar para uma orgia. E porquê é que isto para mim reforça o termo de parasitas e simplesmente não é só uma coisa porca? Estão a usar esta conotação sexual para esconder o quão profundo isto actually é, porque eles não fazem sexo há quase um ano. E quando lhes chega a oportunidade de simplesmente não só fazerem sexo, mas fazerem-no com pessoas diferentes, ter uma experiência diferente e com pessoas que eles desejam, como é explícito, como o Joe estar a olhar para o peito da Pinia e o Rock ver a Angela nua. Isso é louco, isso é louco. E isso quando disseram isso eu fiquei tipo, what the fuck? E isso é foreshadowed no trailer e isso é o mais louco para mim. Can we put curtains on this window? I don't like how they can see into our apartment. Porque vemos o Joe a olhar para a janela de cima e então percebemos que o Rock observa a casa deles a partir da janela de cima. Isso é louco para mim. Simplesmente a score para. Vemos que há uma proximidade muito maior, eles aproximam-se muito mais quando descobrem das festas do sexo e que eles estão muito mais confortáveis com isso porque é algo que lhes intriga, eles ficam intrigados com isto tudo, é uma coisa muito nova para eles e então eles ficam interessados. Score para, parece que estão ali a criar genuinamente uma bond, o Joe para de ser desagradável e eles criam ali uma conexão genuína. Só que depois vemos a razão pelo título do filme. Eles vão receber um convite para participarem destas orgias. E aí a Score volta. Uma tensão enorme porque eles vão estar a trair um ao outro. Com consentimento ou sem consentimento, isto é traição. Eles vão se trair um ao outro. Eles vão fazer sexo com outra pessoa. Estão ali numa intimidade que no casamento não é comum no regime da monogamia, que é onde eles se inserem. Então isto é uma mudança muito grande e nós vemos isso. Nós vemos que está aqui uma tensão muito grande porque o som volta, o trabalho de câmara muda. Eles quando começam a falar das festas de sexo eles estão muito juntos, mas depois quando recebem o convite nós vemos um afastamento, nós vemos que a tensão aumenta. E isso continua ainda mais quando acontece o sexo. Devia ser um momento de intimidade, devia ser um momento quente e não é um momento estranho. O Joe está só thank you for this, tipo, ele está simplesmente, tipo, ele não sabe o que fazer e a Angela também está ali muito awkward, ela também não sabe o que fazer, ela lava os pratos, ela limpa a cozinha e chega um momento que não dá e em vez de ser um deles a recusar, simplesmente tem um acontecimento de que é o Joe cai e fica com dor nas costas e entra aí o momento que é mega impactante no filme, que eles reconhecem a infelicidade um do outro, que eles reconhecem o quão mal estão neste matrimónio, que se calhar isto não vale a pena. E quem é que lhes dá essa ideia? A Pinha. E a Pinha levanta-se e simplesmente diz, mas eu não sou vossa terapeuta. Então ela vai-se embora. Ou seja, aí é que fica o meu ponto de interrogação neste filme, porque se eles são uns parasitas e vêm aqui, porque é que ela não acabou o trabalho? Porque é que ela simplesmente deixou no ar se eles iam continuar juntos ou não? Porque inicialmente eles iam acabar. E eu chorei, eu comecei a chorar imenso. Porque eu fiquei tipo, como assim eles não vão lutar para ficar juntos? Mas depois eles acabam por ficar juntos. Eles reconciliam-se. Aí fica o meu ponto de interrogação no filme. Porque é que eles não acabaram o trabalho? Porque é que eles simplesmente... Porque é que a Angela e o Rock não acabaram? Porque é que eles não ficaram? Porque é que eles não existiram? Porque é que eles não lhes deram os papéis do divórcio? Isso é algo que eu não percebo. Tipo, em Parasita eles foram até ao fim e aqui eu não vejo isso. E, é claro, são filmes diferentes, mas a temática é o mesmo. São dois parasitas a tentar corromper um casamento, só que ali são dois parasitas a tentarem infiltrar-se numa casa para subirem o seu estatuto social. É aí que desce uma rating em mim um bocado. Mas a minha teoria também é, se calhar, porque essa não era a intenção da Pinha e do Rock. Eles perceberam que eles não estavam todos na mesma página e simplesmente tipo, não valia a pena continuar isto porque eles estavam a fazer mais danos do que a consertar aquele casamento. Então eles, se calhar, a intenção deles não era ser parasitas. Essa podia não ser a intenção deles. Se calhar eles só apanharam a ideia errada e quando perceberam que aquilo não ia ser benéfico para ninguém, simplesmente foram-se embora. Se calhar eles não são más pessoas. É uma resolução plausível. É por isto que eu gostava muito de entrevistar os diretores e gostava que eles viessem cá, tipo, nas Press Tours que eles têm. Gostava muito de poder fazer estas perguntas porque eu acho que acrescentava alguma coisa ao filme e à nossa compreensão. Então, opa, se algum jornalista que vai fazer uma entrevista a Olivia Wilde estiver a ver este vídeo, por favor, perguntem se aquela era a intenção deles ou não. Um abraço, malta. Foi mais uma semana. E para a semana... O que é que vai lançar para a semana? Para a semana é The Odyssey, malta. What the fuck, Zé? Como assim eu esqueci-me disso? Eu vou estar na antestreia. Quinta-feira temos vídeo, tá bem?
Um abraço, até quinta.